Fala Resistência, chegamos ao episódio de número 108 e o papo de hoje não poderia ter mais a ver com a data de lançamento desse episódio especificamente, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E a gente lança mais um episódio dedicado a trazer conscientização e promover compreensão sobre esse tema que, infelizmente, insiste em se manter atual, o racismo. E para bater esse papo comigo aqui hoje, eu recebo um querido irmão em Cristo, angolano, mestrando em Arte e Cultura pela Universidade Mackenzie, CEO e fundador da editora Quitanda, casado com a Tainá e papai da Ágata. Seja muito bem-vindo, Tomás Fernando Camba. Muito obrigado, salve, salve Rodrigo, salve nossa audiência também. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, daquilo que é o nosso dia a dia e também a respeito desse assunto que é tão importante para a nossa realidade. Mas Tomás, me fala um pouquinho sobre a tua história, cara. Eu comentei com você em off, que a gente e minha família, através de alguns canais do YouTube aqui, tem conhecido a cultura angolana e tem sido assim muito legal conhecer uma cultura que a língua se parece tanto, mas que culturalmente tem diferenças assim consideráveis. E aí quando eu vi que você era de Angola, assim, fiquei mais animado ainda de gravar contigo. E só para quem não te conhece, cara, fala um pouquinho aí sobre a tua história, como é que você veio parar aqui no Brasil, cara? Legal. Então, eu gosto de falar que eu sou um angolano pelo mundo, Eu gosto de me apresentar assim, porque isso realmente honra e valoriza cada vez mais as minhas origens, E a Angola tem uma similaridade e uma contribuição assim muito grande para a cultura brasileira, que até não tem sido muito explorada, mas assim, nos últimos tempos algumas pessoas, algumas celebridades se descobriram que são angolanas e tal, e tem conseguido explorar um pouco mais essa ideia da presença de Angola no Brasil, Mas existe assim muitas coisas interessantes, muitas semelhanças, e Angola tem uma influência muito grande a respeito da cultura brasileira. Muitas palavras que a gente diz aqui, algumas delas são palavras oriundas de dialetos angolanos, como ginga, como dendê, por exemplo. Não sabia. Então, tipo... tem muitas outras palavras, cabundongo, enfim, fubá, então tem muitas outras palavras que são oriundas dos dialetos angolanos, das línguas nativas angolanas, e aí Angola ela exerceu uma influência muito grande no Brasil, porque a maioria dos negros que foram trazidos aqui, escravizados no Brasil, principalmente aqui na região do Sudeste, eram oriundos de Angola. Então, A maioria dos negros aqui da região de São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, Minas Gerais, tem forte descendência de angolanos, Até o fenotipo é bem parecido assim com Angola, Então, assim, eu vim para o Brasil com a intenção de estudar teologia, porque lá em Angola eu já era cristão, minha família toda é cristã, eu sou de origens batistas, de igreja batista, e desde muito cedo fui envolvido com a igreja. Então, quando eu tinha uns 16 anos, eu liderava um movimento de jovens que a gente pregava o evangelho no país inteiro. O nosso país passou por um processo de guerra civil muito grande, e no interior, então tinha muita dificuldade, muitas igrejas fechadas e muitas outras coisas terríveis aconteceram no interior do país. E aí a gente viajava no interior do país, na época de férias, para pregar o evangelho, isso com 16, 17 anos. Então a gente tinha uma caravana ali de 40 jovens. Isso por volta de que ano, mais ou menos? Isso por volta ali de 2008, 2009, por aí, 2007, 2008, 2009, nesse período. E aí eu era um dos responsáveis desse movimento. Então a gente fazia todo esse processo de proclamação do evangelho, a gente abriu igrejas que existem hoje, do nosso trabalho de evangelização, alguns se tornaram pastores, Então tem sido muito legal, inclusive, ver testemunho de alguns jovens, quando eu volto para Angola, que eram frutos
que foram frutos desse movimento de evangelização que a gente fazia. Uhum. E aí, no decorrer do tempo, eu comecei a sentir fortemente um chamado para ir para a vocação, para a área pastoral. Eu sou o primeiro pastor na minha família e eu comecei a estudar teologia. Eu fui para um seminário básico, lá em Luanda mesmo. Luanda é a capital de Angola. E aí eu comecei a sentir necessidade de fazer algo um pouco mais aprofundado e fui orando para que eu pudesse ter uma experiência transcultural na formação de teologia. Então eu comecei a buscar por universidade de teologia na internet, no Brasil e nos Estados Unidos. E aí acabou que, um ano depois, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ela me chamou, né, me deu uma bolsa parcial, e aí isso lá pelas bandas de 2012, eu acho. E aí eu vim para o Brasil estudar teologia e fiquei por aqui. Ah, que legal, cara. Então estou aqui até hoje, estou casado com a Tainá, tenho uma filha, a Ágata, e a gente tem desenvolvido aí ministério pastoral, fui pastor de jovens por muito tempo na Igreja Batista do Morumbi. Aí depois eu fui também para o Amazonas, fiquei 1 ano e meio lá, ajudaram no processo de plantação de igreja lá, e agora estou de volta em São Paulo e estamos aqui nessa vida, publicando livro, pastoreando e enfim, né, tentando ser útil um pouquinho. Legal. Hoje você é pastor de qual igreja especificamente? Hoje eu não estou pastoreando uma igreja de maneira específica, a gente tem participado aí na igreja, chama Igreja Batista São Paulo, mas não sou pastor lá especificamente porque a gente acabou de retornar de Manaus, né? Ah, sim. Uhum. Mas o tempo todo que eu morei em São Paulo, desde a minha chegada no Brasil, eu fui da Igreja Batista do Morumbi, fui seminarista lá, fui ordenado lá, fui pastor lá, atuei lá na área de juventude, na área de ensino. E aí depois eu fui para o Amazonas ajudar um amigo a desenvolver um trabalho de plantação, graças a Deus que está florescendo lá, e aí agora estamos de volta em São Paulo, estamos aí se reajustando novamente. Legal. Sua esposa Tainá é brasileira ou é angolana também? Minha esposa é brasileira, a Tainá é brasileira, isso. E a Ágata é essa mistura, né, de Angola e Brasil. Essa rica mistura, né? Rapaz, você sabe que eu fui lá fuçar suas redes sociais para poder fazer uma biografia, para apresentar você aqui, né, cara? Anotei um monte de coisa, mas eu não achei lá no seu Instagram que você é pastor, cara. Você atualiza lá aquela bio lá, porque tá faltando essa informação lá. Tá faltando informação de pastor lá, mas eu acho, mas é uma boa, né? Mas como tem fotos ali minhas pregando e tal, meio que eu pensei que fosse já intuitivo, né? Mas é interessante, assim. Não, eu sou pastor, fui professor de seminário também por muito tempo, dei aulas de teologia ali no BTU Brasileiro, não sei se você conhece. Seminário BTU Brasileiro é um seminário muito conhecido aqui no Brasil, já seminário antigo, tem em São Paulo, Rio, eu acho que também tem no Nordeste, né? Mas eu dei aulas aqui em São Paulo, no Seminário BTU Brasileiro. Né? Legal. Às vezes o ouvinte pode ouvir a gente e falar assim, mas como assim, Rodrigo chamou o Tomás para o papo e não conhece? Não, a gente não se conhece pessoalmente. Sim, né? sim. Eu estava procurando alguém para trazer, para falar sobre esse tema de hoje. E na verdade, só para linkar como é que eu cheguei até você, na verdade, é porque eu tinha lido um livro da Jacira Monteiro, né, um livro chamado O Estigma da Cor. Estigma da Cor, sim. Que é de uma editora chamada Editora Quitanda. Né, e aí nessa busca a gente vai fazendo contato, vai correndo atrás, vai perguntando, vai sabendo, descobrindo e tal. E aí descobri que você é o criador da Editora Quitanda, né, cara? Sim, eu sou o criador da Editora Quitanda. A Jacira é nossa autora, a gente tem muita alegria e graça de ter ela como autora de casa, né? E talvez isso até também entre um pouco no bate-papo que a gente está desenvolvendo aqui, porque a Jacira, quando eu conheci ela já estava com um e-book escrito sobre racismo, até tentando publicar em algumas editoras, mas infelizmente, como um assunto para a igreja ainda meio delicado, então as pessoas aí, algumas editoras mainstream ainda não queriam assim, não se sentiam confortáveis de publicar, né? E aí, como um dos nossos objetivos é revelar novos autores e também a publicação de literatura contemporânea, principalmente de assuntos que são difíceis para a igreja, mas a gente quer publicá-los à luz das escrituras, aí a gente abraçou o texto da Jacira e graças a Deus tem sido um texto muito importante e a Jacira tem caminhado por aí
pelo Brasil afora ali, falando sobre esse assunto. Inclusive agora o livro saiu na segunda edição em parceria também com uma editora grande, né, que é a Thomas Nelson, né? Uhum. Então é bem interessante. Foi a Jacira diretamente que, em contato com ela, eu estava conversando com ela já há algum tempo, ela que me recomendou, cara, passou o teu contato, na verdade, né? E falou, pode chamar que esse aí é da minha confiança. E, cara, O Estigma da Cor é um livro, assim, que eu recomendo demais, cara, porque às vezes eu percebo que a igreja, eu sou branco e criado na igreja, né? E eu acho que eu nunca, em 44 anos, quase 45 anos de vida, eu ouvi alguém falar alguma coisa sobre racismo dentro da igreja. O que é estranho, porque a gente vive num país de maioria de pessoas negras, né? E a Jacira traz nesse livro, cara, um direcionamento muito claro do racismo à luz da Bíblia, mostrando que isso é pecado, né? E que deve ser combatido. E, cara, é um livro muito bom. Eu ainda quero ler o Quão Africano é o Cristianismo, que vocês também publicaram lá, né? Sim. O Quão Africano é o Cristianismo é um excelente livro também, né? Vai ali eu acho que a gente tem publicado alguns livros que são complementares, né? Uhum. Então a gente publica livros complementares nessa temática mais a africanidade, espiritualidade, também questão racial, questões também voltadas à espiritualidade, época digital, e outros assuntos contemporâneos. Isso também é importante enfatizar, porque a gente não publica só literatura voltada ao racismo. Mas o Quão Africano é um livro muito legal, porque ele resgata essa essência, do mesmo jeito que você há muito tempo, Rodrigo, nunca ouviu falar sobre racismo na igreja, provavelmente também você não tem ouvido falar que o continente africano, os pensadores africanos desempenharam um papel extremamente importante na proclamação do evangelho e na estruturação daquilo que nós chamamos de fé cristã. Uhum. Geralmente quando a gente fala sobre África, a gente sempre fala em viés missionário, né? Nós precisamos mandar os missionários para a África e tal. Mas o livro Como Africano, ele resgata um princípio importante. A tese central do livro é: antes do cristianismo migrar para a Europa, ir para a Europa, ele teve primeiro as suas bases também, os seus alicerces no continente africano. Porque os pais da igreja, os primeiros, né, pensadores cristãos, eles eram africanos na sua maioria, e eles foram extremamente importantes para a sistematização das doutrinas cristãs e até mesmo defesa da fé naquela época ali do 1º ao 4º século, né, onde o cristianismo sofreu por vários embates. Então a gente tem como Clemente de Alexandria, o próprio Atanásio, então a gente tem Orígenes, Santo Agostinho, que vem depois ali no 4º século, que talvez uma das pessoas mais conhecidas ali, mas muitas pessoas até acabam não conhecendo Agostinho como africano, né? Então o livro Como Africano, ele resgata essa história e mostra que a África é tão importante na história do cristianismo que ela deve ser lembrada. Isso acaba resolvendo dois problemas muito grandes que a gente tem e que entram inclusive na problemática racial, né? Então, hoje, a nova geração de jovens africanos, muitos deles estão se afastando do cristianismo, até mesmo pessoas pretas no Brasil têm se afastado do cristianismo por causa da ideia de que o cristianismo é a religião do branco opressor. Uhum. Só que antes do processo da expansão europeia, já tinha cristianismo no continente africano. Então, quando a gente não fala sobre isso, é também uma maneira, novamente, de apagamento da história dos pensadores africanos na história da humanidade e até mesmo na história do próprio cristianismo. Porque quando a gente fala sobre a história da igreja, a gente já faz um salto gigante até a Reforma Protestante, né? Eu sou de tradição protestante, né? Não estou falando contra isso, mas a gente já faz um grande salto até a Reforma Protestante. Só que a Reforma Protestante acontece, 1500 anos depois, né? Então, antes disso, você tem muita história do cristianismo acontecendo que a gente acaba não explorando, e aí isso também é uma espécie de apagamento histórico que aconteceu ali, principalmente do 1º ao 4º século, que você tem muitos pensadores africanos que são extremamente importantes para a história da fé cristã. Então o livro Quão Africano, ele é importante também por causa disso. Então beleza, para você que está ouvindo a gente aí, dá uma olhadinha lá, Editora Quitanda. E na verdade, Tomás, não são só autores negros, não, né? Não são só autores
autores negros, né? A gente publica diversos tipos de autores, né, na verdade. Então a gente não está falando só de autores negros. O próprio Thomas Oden, que escreveu com o Africano, era um pesquisador branco metodista, né, um homem branco metodista, mas que era apaixonado pela história do cristianismo, que vai e resgata essa história do cristianismo africano. Então a gente publica, como eu disse, nós publicamos literatura mais variadas, mas o nosso recorte é publicação de literatura contemporânea que responda às demandas da igreja contemporânea. Então a gente publica sobre racismo, sobre literatura, fé e espiritualidade, aliás, a espiritualidade na era digital, a gente está publicando sobre autismo, né? Então sobre trabalho, sobre masculinidade, então a gente sobre adolescentes e sexualidade, então a gente tem uma gama de temas variados, mas que geralmente são temas muito difíceis de serem discutidos na igreja, e a gente está trazendo esses temas à luz da palavra. Muito bom. Eu pergunto, na verdade, porque o site da editora Quitanda tem toda uma estética, assim, a questão das cores e tal, as próprias fotos, né, de pessoas, você vê que parece direcionado para um... Talvez, eu não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas me parece assim, direcionado para que a pessoa negra ela tenha uma referência dentro de uma editora, de uma literatura, alguma coisa nesse sentido. Sim, não, mas faz sentido sim. E a estética, ela realmente foi proposital, porque a maioria das editoras que a gente tem, aí elas acabam não se atentando também com essa fatia da população, né? Por mais que o nosso enfoque não é apenas a publicação de literatura para pessoas pretas, a gente quer que as pessoas pretas, assim, elas tenham a Quitanda também como referência de um lugar onde elas vão encontrar boa literatura para a edificação da sua fé. A gente está falando sobre racismo, então eu queria voltar um pouquinho antes da gente seguir em frente com esse papo, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da representação positiva ou negativa da imagem do negro na mídia e tal, mas eu queria voltar e saber da tua experiência pessoal com o racismo. Qual a tua percepção pessoal a respeito desse tema na sua própria vida? Olha, eu acho que o racismo é um assunto, é uma realidade que acaba atravessando qualquer pessoa negra no Brasil, né? Então isso acaba nos afetando, é uma realidade que a gente lida com ela no dia a dia, né? Então, apesar do Brasil ser um país muito diverso, muito misto, né, muito misturado, talvez seja o país mais misto do mundo, a maior miscelânea, mas infelizmente a gente ainda lida com essa problemática racial, né, problemática do racismo. Então, um exemplo que você citou mesmo é o fato de você estar há 40 anos na igreja e você nunca ter ouvido, por exemplo, uma conversa a respeito disso, né? Sim. Eu fui abordado várias vezes, passei por diversas vezes a questão do racismo, mas eu encarei a problemática do racismo de uma maneira diferente, inclusive, porque você também tem a questão de eu ser africano. O Brasil recebe muito bem os estrangeiros, né? Mas assim, estrangeiros europeus, inclusive, né? Assim, mas estrangeiros africanos, eles realmente têm um estigma, então você passa por diversas dificuldades. Então eu passei por diversas dificuldades, Rodrigo, na igreja mesmo. Eu passei por questões raciais na igreja, a ponto de uma pessoa de alta liderança chegar e falar, olha, né, você, se fosse em outras épocas, você não estaria aqui, você não seria o pastor de jovens dessa igreja. Mas por quê? Não, mas olha, né, enfim, é só olhar, enfim, porque... o seu perfil não é do mesmo jeito, porque eu era pastor de jovens de uma igreja de classe média alta, que é a Igreja Batista do Morumbi aqui em São Paulo. Então, assim, essas das coisas mais bizarras, assim, né? Então, eu já passei por situações mais complexas, mais terríveis, assim, do que você possa imaginar. Então, essa é uma problemática que nos atravessa praticamente, posso dizer, né, quase todos os dias, né? Isso está entranhado na realidade do ser negro no Brasil. Cara, e como que isso afetou a sua vida? Cara, como é que alguém ouve? Assim, é fora da minha realidade, Tomás, entende? E eu fico imaginando, cara, ouvindo você falando, e me dá vontade de chorar, cara, sendo muito franco.
me colocando no teu lugar, imaginando ouvir uma coisa dessa, passar por isso dentro de uma igreja. Sabe, a gente vai falar sobre a questão da igreja mais pra frente um pouquinho, mas eu queria saber de você como que isso te afeta, cara. Como que você lida com isso? Como que você segue em frente? Olha, essa é a questão da graça, né, Rodrigo? A questão da graça aí, porque se não for a graça, olha, o negócio fica extremamente complicado. Uhum. Então, eu acredito muito, assim, no meu caso, eu sou uma pessoa muito ponderada, assim, muito controlada no sentido de conhecer realmente e muito reflexiva antes de necessariamente, sei lá, dar alguma resposta e partir para a fúria, né? Mas eu posso ver isso como a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, olha, eu acho que seria muito, muito difícil. Outras pessoas que enfrentaram diversas situações como as minhas, né? Alguns, enfim, partiram para o ressentimento, para a raiva, para a agressão. Então, por isso é que eu não sou favorável a isso, mas a gente entende, por exemplo, as pessoas que saem para quebradeira. A gente entende esse sentimento. Ah, sim. Uhum. Tem um teólogo negro chamado Esau Macaulay. Ele escreveu um livro muito bom pela Mundo Cristão chamado Uma Leitura Negra. Ele é colunista do The New York Times também. Uhum. E aí ele vai falar a respeito dessa questão do ressentimento das pessoas negras a respeito do racismo, né? Muitas pessoas, inclusive, querem partir para a inimizade, para a violência. Como cristãos não é o nosso caminho é o caminho da reconciliação, mas é compreensível esse sentimento porque gera, de fato, uma angústia profunda, né? Uhum. No meu caso, eu posso dizer que, olha, a graça de Deus me suportando, porque na hora, quando aconteceu, por exemplo, essa situação, eu fiquei, assim, extremamente irado, e aí a única resposta que eu dei para a pessoa era: que bom que nós não estamos nessa época, né? Que eu não preciso ser estereotipado para ser pastor de juventude de um local como esse, né? Então essa foi, por exemplo, a resposta, né? Uma situação também que foi muito constrangedora que eu passei, por exemplo, foi num condomínio onde eu morava, ali nas regiões do Morumbi, e aí as pessoas ficavam me perguntando, né? Eu era muito novo, estava acho que com uns 24 anos, ficavam me perguntando, né? Como é que esse cara mora aqui, né? Eu era, na altura, o único negro que morava naquele condomínio, e muito novo. Uhum. Então, os seguranças começaram a especular, né? Ou era, sei lá, traficante, ou eu era, sei lá, jogador de futebol, algum tipo de figura pública. Eu não era, né? E aí, um dia desses, uma pessoa criou coragem, um dos seguranças que sempre conversava comigo, criou coragem e me perguntou, falou: seu Thomas, né? Olha, a pessoa aqui fica perguntando onde é que o senhor trabalha para você morar aqui. Aí eu falei: essa é a pergunta? Eu falei: eu sou traficante. Aí... Falou, cara? Você falou mesmo? Não, é verdade, eu falei mesmo. Uhum. Aí ele ficou... Aí o pessoal que tá ouvindo pra gente, sem tirar do contexto, né? Sem cortes aqui, né? Não. Mas assim... O arrepio não tem corte não, fica tranquilo. Aí ele ficou vermelho, assim, na hora, deu aquela parada, assim, quase se engasgava. Uhum. Aí eu falei: não, brincadeira, eu sou pastor, sou professor também, né? Dou aulas, enfim... Então eu tenho aqui minha vida razoavelmente equilibrada, trabalho e consigo pagar minhas contas e moro aqui perto, porque aqui é perto também de um dos trabalhos que eu faço, que é a igreja. Uhum. Enfim, eu fui conversando com o pessoal e enfim. Então você percebe que em alguns momentos, né, a gente tem que usar sarcasmo, ironia, acima de tudo, né, um bom tom, porque se a gente ficar constantemente irado, eu acho que a vida não avança, né? Então, e essa discussão de violência e não violência, cara, me lembrou a Martin Luther King e o Malcolm X. Isso mesmo. Que debatiam exatamente isso, né? Enquanto um era pela paz, o outro não. A gente tem que guerrear, tem que quebrar o pau mesmo, né? E, cara, você falando isso, eu penso uma coisa. Em muitas situações, ser negro é um problema. Pelo menos não, é um problema no Brasil. Ser bem-sucedido no Brasil, muitas vezes é um problema.
né, que as pessoas tratam como patrão opressor e o cara não pode ser bem sucedido, ele não pode trabalhar, ele não pode conquistar e tal. Ser estrangeiro, principalmente no caso de africano, é um problema, pelo que você falou. E, cara, você é estrangeiro, negro e bem sucedido. E como que isso funciona na cabeça das pessoas, né, cara? E parece que a conta para elas não fecha, né? Elas não conseguem olhar e entender que a pessoa possa ter todos esses aspectos funcionando numa pessoa só. Mas é a questão do estereótipo, né, cara? Sim, eu tenho um amigo, né, chamado Paulo Cruz. Ele tem trabalhado bastante essa questão do racismo também, e uma das teses dele é que nós precisamos repovoar o imaginário das pessoas, né? Que o racismo também é uma questão de imaginação. Então, quando você vê um negro bem-sucedido, isso é algo que não paira no imaginário das pessoas, então causa realmente estranheza, porque no nosso imaginário nós não estamos acostumados a ver negros nessas posições de destaque, né? Uhum. Então, lá mesmo no meu condomínio, em um momento anterior a esse que eu havia te contado, eu fiquei parado na portaria e uma pessoa me perguntava, que liberava lá, tinha uma espécie de token que liberava a catraca na portaria para os moradores, e aí a pessoa não queria me liberar, perguntando se eu tinha certeza que morava ali. Nossa! Então você tem essa questão realmente do imaginário, né? Então eu acho que essa ideia de você ser negro e uma pessoa bem-sucedida ou presente em determinados lugares de destaque é uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, graças a Deus, né? Muitos negros têm ascendido, né, na vida e conseguido galgar lugares extremamente importantes, ainda é pouco, mas eu acho que através de ações como essa, de movimentos como esses também, que nós vamos repovoando o imaginário das pessoas, para que as pessoas de fato vão entendendo que sim, as pessoas pretas também, elas podem ser CEOs de empresas, podem ser líderes, podem ser speakers, né, falando em grandes eventos, que a única forma das pessoas negras chegarem em cargo de destaques não é só a partir de ser jogador de futebol, nada contra, ou então ser cantor de pagode, não é só através desse tipo de movimento artístico, mas através também da intelectualidade, do empreendedorismo e de outras diversas formas as pessoas negras, elas também podem chegar nesses lugares. E eu acho que quanto mais a gente chega nesses lugares, melhor para todo mundo, porque aí a gente vai, de fato, repaginando o imaginário das pessoas. Uhum. Então isso é extremamente importante. Sim. Esses dias, acho que há 2 semanas atrás, eu não olhava muito a respeito dessa questão racial quando eu cheguei no Brasil, Rodrigo, porque eu vim de uma realidade, em Angola praticamente todo mundo preto, lá é o contrário, né? Sim. Então lá tem, eu acho que 2% da população que é branca, miscigenada, que é descendente de português, né? Sim. Então, mas assim, a maioria das pessoas são pessoas pretas. Então eu vim de uma realidade que eu não precisava chegar no restaurante, independente do status do restaurante, eu não precisava chegar e olhar, porque todo mundo, desde o garçom, desde a pessoa que, sei lá, que tá pagando a conta, todas as pessoas são pessoas pretas nesse sentido. Sim. Então não havia nenhuma estranheza. E aí quando eu cheguei aqui, eu também não tinha muito isso. E eu comecei a namorar com a Tainá, e aí a Tainá me dava assim uns toques, né, quando a gente chegava nos lugares, né, falava, não, relaxa, não fica olhando muito para isso. Mas depois eu fiquei realmente me atentando, e aí foi quando eu comecei a perceber, puxa vida, né, como de fato quando a gente chega nos lugares, realmente as pessoas elas não falam que são declaradamente racistas. Ninguém é declaradamente racista, claro. Até ser flagrado, né? Então isso, racismo é um pecado que a gente comete no coração na maioria das vezes, né? Quando chega... Ou sem querer te cortar, ou justificam, dizendo, não, eu só estava brincando, era só uma brincadeira. Isso, tem o famoso racismo recreativo, né? Então você tem isso, tá? Exato. E quando chega nesse ápice é porque, sei lá, a pessoa não conseguiu mesmo maquiar de certa forma e aí chega de maneira externa. Mas agora, assim, eu olho, assim, percebo essa questão, leitura da realidade, mas às vezes a gente vai para lugares que você, puxa vida, não tem nenhuma
nenhuma pessoa preta, né, ou nenhuma pessoa negra. Não é uma questão só, não é uma questão de racismo necessariamente, mas uma questão também, inclusive, de dar oportunidades para as pessoas negras, no sentido de que elas estejam em lugares, né, de destaque também, para que determinados lugares que são vistos como lugares de elites, elas também sejam frequentadas por pessoas como a gente, né? Uhum. Algumas pessoas, às vezes, quando se entra no debate sobre racismo e tal, e vem se falar da questão do privilégio do branco, né? Algumas pessoas tratam isso como, isso é bobeira, isso é frescura, isso não é bem assim e tal. Cara, mas se a gente for analisar com calma, a gente vai ver, sim, que uma dessas coisas você falou, a questão da representatividade do negro na mídia, né? Hoje, por exemplo, você vê mulheres negras sendo protagonistas de novela, vamos dizer assim. Sim. E coisa que você não via alguns anos atrás. É uma questão de representatividade. Um exemplo assim, quando eu comecei eu te falei, na verdade, não lembro se eu falei em off ou se eu falei no programa, mas depois que eu passei a ser pai de um menino negro, eu passei a prestar mais atenção em certas coisas que eu não prestava tanta atenção assim. E uma delas é que eu morei numa cidadezinha pequena e eu fazia compra em um mercado que ficava numa área mais pobre da cidade. E naquela área mais pobre moravam muitas pessoas negras e eram os principais consumidores daquele mercado que ficava ali naquele bairro, normal, né? Só que o mercado, cara, ele fez uma situação uma reforma, na verdade, né? E aí dentro colocou um monte de fotos e placas e todas as colunas eram revestidas com fotografias e frases, assim, com menção à clientela e tal. E um belo dia nesse mercado, cara, eu olhei uma coluna assim, dei a volta na coluna, olhei do outro lado, depois me chamou a atenção, eu olhei na outra coluna, eu olhei no outdoor que estava em cima, todas as fotos eram de pessoas brancas, todas, quando a principal clientela eram pessoas negras. E a gente começa a perceber, cara, que isso não se dá só no mercadinho, isso não acontece só na televisão. A própria questão de autores negros, você estava falando do livro do Como Africano e o Cristianismo, parece que se apaga a figura do negro na construção, né, dos alicerces daquilo que a gente tem hoje. Questão de oportunidades de emprego, a gente vê que realmente o branco tem privilégio nesse sentido. Não quer dizer que não exista branco que sofra, que não exista branco que é pobre, que é discriminado, não é nada disso. Mas quando a gente olha nesse sentido, a gente vê sim que há certos privilégios de pessoas brancas em comparação com pessoas negras. E eu queria, cara, ouvir de você como que, na tua opinião, nós, no meu caso, pessoas brancas, podemos contribuir assim de forma prática com essa questão. Olha, essa questão de privilégios e tal, ela é muito, muito debatida mesmo. Você tem vários debates a respeito disso, né? Mas eu acho que um detalhe extremamente importante que nós não devemos nos esquecer é que o Brasil passou por 400 anos de escravatura, né? As pessoas pretas no Brasil passaram por 400 anos, né? A escravidão foi por aí 400 anos. E foi o último país a abolir, né? Foi o último país a abolir. Esse ano comemoramos 100 anos de abolição. Olha só, ainda temos muito mais tempo de escravatura do que de abolição. Então, esse fato é um fato extremamente importante. E quando a abolição aconteceu, e graças a Deus aconteceu, né? Mas assim, as pessoas negras, elas simplesmente, né, foram colocadas ali e, não, agora você é livre, tá, mas eu sou livre, o que eu faço, né? Então estavam ali livres, mas ao mesmo tempo também paupérrimas, em péssimas condições, né? E sem praticamente saber o que fazer, né? Então isso é algo que a gente tem que levar em conta quando a gente fala sobre essa questão de privilégios. É claro que existem oportunidades, a gente, graças a Deus, tem vivido num mundo onde existem liberdades, e através dessas liberdade de expressão, liberdades econômicas, liberdades políticas, as pessoas de todos os espectros, elas podem, de certa forma, chegar a determinados lugares. Mas é inegável que as pessoas negras, através desse processo de aprisionamento que aconteceu durante muito tempo, elas não tiveram estrutura, não tiveram formação adequada, não existia a possibilidade dessas pessoas sonharem, inclusive, em estarem em lugares de renome. Eu, esses dias, fui gravar um podcast também sobre essa questão
racial também, Rodrigo, e a pessoa me perguntou, fez uma pergunta parecida que você está me fazendo. Sim. Só que dela um pouco mais melindrosa até, né? Ela me falou o seguinte, né? Puxa, né? Se de fato o Brasil é um país onde existe muito racismo, como explicar uma pessoa como você, que é estrangeiro, tem uma editora, que podemos dizer que é uma pessoa, né, que é um sinônimo de uma pessoa muito bem sucedida, se de fato nós fôssemos um país racista, isso aconteceria? Aí eu falei para ele, além de mim, me dá outros exemplos. Quebrou as pernas do sujeito. Né? Isso, aí ele falou, então eu falei, tá vendo? Então eu não posso ser a exceção, né? Então eu não posso ser a exceção num país onde mais de 50% da população é uma população negra, né? Se autodeclara negra, então eu não posso ser a exceção, né? Tem que ser uma coisa comum, né? Não pode ser de se admirar que exista um Tomás Camba, que é uma pessoa preta e fundou uma editora e tem, sei lá, caminhado em lugares que outras pessoas acabam não caminhando. Então eu acho que é isso. Então, de maneira prática, Rodrigo, uma das maneiras que as pessoas brancas podem combater também o racismo, eu acho que é isso, é conversando sobre, né? É ajudando outras pessoas negras também a se tornarem evidentes, conversando, ajudando, promovendo outras pessoas, né? Então eu acho que desse jeito a gente consegue ter uma sociedade mais equilibrada, né, e ter um pouco mais de representatividade também. Mas assim, a gente vive numa época de uma falta de empatia tão grande, cara, não só nessa questão não, mas em tantas outras questões, né, que até para gerar um debate sadio sobre alguma coisa que a gente está enxergando, onde há um problema e a gente quer trazer luz sobre esse problema, e parece que é mais cômodo para muitas pessoas ficarem no seu cantinho, né? Não vou me envolver com isso, isso aí, não, deixa isso para lá, isso aí já passou. É mais fácil passar pano, né? Vamos dizer, é uma gíria muito comum dos nossos dias, né? Sim. É mais fácil passar pano do que se indispor, né? Porque a gente vive uma época de uma real falta de empatia, né, cara? Sim. Não, isso é verdade. E esse também tem sido um dos motivos pelos quais a igreja, de maneira geral, nós como cristãos, acabamos não falando muito a respeito desse assunto também, porque como é um assunto que ficou meio que proibido, por exemplo, e aí outra ala, né, da sociedade, assim, pessoas que não são necessariamente, sei lá, cristãs, eu acho que a gente vai falar sobre igreja, eu estou entrando nela já, né? Mas acabaram ficando com esse debate, né? E aí elas fazem a leitura da realidade, não à luz do texto bíblico como nós cristãos, por exemplo, fazemos. Sim. Faz a leitura da realidade a partir de outros pressupostos hermenêuticos. E aí gera uma confusão muito, muito grande, né? Então a igreja, para não ser taxada de igreja, né, esses casulos onde a gente se coloca, essas caixas, né, o progressista, o conservador, o sei lá mais das contas, então para a igreja não ser taxada ou para nós não sermos taxados de alguma coisa, então a gente evita conversar sobre alguns assuntos. E às vezes quando esses assuntos são trazidos à ribalta, as pessoas não conversam também, estão muito mais preocupadas em expor o seu lado para que elas sejam as pessoas verdadeiras nesse sentido, né? É muito mais uma gritaria do que necessariamente uma conversa. Então eu acho que nós precisamos conversar, e conversa exige humildade de ambas as partes, exige escuta, exige grau de humildade no sentido de ouvir o outro, de se arrepender quando você percebe realmente que aquilo que o outro está falando é verdade, talvez você esteja equivocado em algumas... Então, conversa é isso, diálogo é isso, mas infelizmente nós estamos numa sociedade em que ela já tem se tornado cada vez mais avessa ao diálogo. Eu só converso com quem concorda comigo. A partir do momento que alguém discorda de mim, pronto, eu nem quero me juntar a isso. Então isso também tem perigado a conversa sobre determinados assuntos, né? Porque fica muito só nos nossos próprios guetos. Uma outra coisa que eu vejo na minha percepção pessoal, na minha bolha, vamos dizer assim, né? Das pessoas que eu conheço, no sentido de que, mas antigamente se fazia piada disso.
Aqui eu não sei se você lembra, ou se você pegou essa época, aqui no Brasil tinha um programa chamado Os Trapalhões. Os Trapalhões a gente assistiu até em Angola, né? O Didi. Que legal, não sabia. Os Trapalhões. Mas se fazia muita piada com o Mussum, né? O Didi fazia muita piada com o Mussum e coisas que hoje são claramente consideradas racistas, tipo de brincadeira, de piada, que causariam constrangimento se fossem feitas, né? Então, assim, eu já vi pessoas argumentando isso. Mas antigamente se fazia, o Mussum achava graça. Antigamente se fazia isso, fulano de tal, que é uma pessoa preta, não se ofendia e tal. Só que, cara, o que você falou lá no começo, graças a Deus que a gente não vive mais nessa época. A gente precisa evoluir, né? A gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver. Não é porque uma determinada coisa sempre foi feita daquela forma que ela tem que continuar sendo feita daquela forma. Sim, né? A gente sim. tem que crescer, cara, intelectualmente, desenvolver como sociedade, né? A gente não pode ficar preso a essas coisas do passado, né? Sim, e não só isso, Rodrigo. Os tempos mudam, né? A própria consciência do ser humano, ela vai evoluindo. É o que nós chamamos, inclusive, na teologia de revelação progressiva. A própria revelação de Deus, ela é progressiva no sentido, né? Atenção, progressiva, né? No sentido de Deus, ele vai manifestando a sua graça e desdobrando a cortina da história na medida que o ser humano também vai criando consciência de algumas coisas. Então, antigamente, no Antigo Testamento, se sacrificavam animais. Agora, hoje, não se sacrificam mais, né? Sim. Então, porque o sacrifício de Cristo já é suficiente. Então, você percebe isso. Então, antigamente, as pessoas não tinham consciência, talvez, de que isso era muito danoso, né? Até a própria pessoa que estava recebendo esse tipo de piada, esse tipo de chacota, talvez ela não tinha consciência do quão danoso isso era. Mas agora a gente tem consciência, né? Então eu acho que é isso. E aí as pessoas ficam realmente falando, né? Não, que agora a gente vive no tempo do mimimi, que qualquer... Não é isso, né? Então eu acho que a consciência e o conhecimento a respeito da realidade vai aumentando e nós vamos tendo realmente a ciência de que, puxa, isso é bom, isso não é bom pro fulano, né? Se naquele outro tempo era aceitável, né? Mas agora não é mais, né? Então a depressão até 30, 40 anos atrás era vista como, sei lá, não era vista como uma doença séria. A igreja falava que crente não tinha depressão, né? Porque isso daí, né, não é coisa de cristão. Então, mas hoje a gente sabe que é algo completamente diferente. Então eu acho que na medida que o tempo vai passando também, a gente vai criando consciência a respeito de certas coisas, né? Cara, recentemente o meu filho Felipe, ele tem 19 anos, ele mora no Rio. Eu moro no interior, né, do estado do Rio. E ele vindo pra cá certa vez, pegou um ônibus na rodoviária Novo Rio. Certo. E veio direto. E no meio da estrada, os policiais parando o ônibus, né, pra revistar e tal, pra ver se, sei lá, se não tinha assaltante dentro do ônibus, alguma coisa assim. E pararam o ônibus, foram lá, falaram com o motorista, entraram, o ônibus cheio de pessoas. E aparentemente só tinha um Felipe de negro dentro do ônibus. E o policial vem olhando, já olhou para ele de longe, já vem na direção dele. Ele disse que foi até abordado com educação, perguntou para onde que ele estava indo, pediu para ele abrir a bolsa, deu uma olhada e tal, não sei o que lá e tal, mas só revistou o Felipe. E ele chegou aqui em casa triste, cara, triste assim, falou, pai, não, ele não me faltou respeito, nada não e tal. O Felipe estava até com um videogame dentro da mochila, disse que o policial até puxou conversa, assim, você tem esse videogame aí e tal, mas depois que já tinha abordado e tal. E, cara, esse tipo de coisa acontece. E aí, como é que eu, como pai, resolvo isso, cara? Sim. Entende? Então, assim, por isso a importância do diálogo, a importância da gente ter empatia com aquilo que causa dor no outro, que pra mim, ao meu olhar, pode até ser mimimi, mas me cabe, cara, me solidarizar com aquele ali e falar assim, peraí, por que pra mim é bobeira? E por que pra ele isso é importante? Sim, sim. Por que pra mim não faz diferença e por que pra ele causa dor? E quando a gente conversa, quando a gente grava podcast sobre isso, quando a gente escreve livros sobre isso, quando a gente conversa sobre esses assuntos em roda de amigos, pode ser que esse policial que teve essa atitude, que ele esteja numa dessa roda de amigos. Pode ser que ele esteja do lado de um fone de ouvido de um podcast. Sim. Entende? A importância que o diálogo tem. Sim, porque, sim. cara, se a gente não espalhar isso, se a gente não abrir a conversa, se a gente não
não colocar vozes de pessoas pretas, se a gente não empurrar toda essa faceta da sociedade, e fazer isso ter voz, fazer isso aparecer, colocar isso na mídia, a gente vai postergar muito os prováveis bons frutos disso tudo, entende? Sim. Entende, sim. É claro que você entende, né? É que às vezes eu estou falando com o ouvinte aqui, parece que eu estou falando com você, mas realmente a gente precisa dialogar, a gente precisa falar mais sobre isso. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o caminho da diminuição a respeito do racismo é realmente a abertura do diálogo. Eu não acredito que o racismo vá acabar, né? Esse daqui. Eu Tomás, não acredito, porque além do racismo ser crime, eu, como cristão, eu considero o racismo também como um pecado. Óbvio. Né? Então eu considero o racismo também como um pecado. E eu acho que, e aqui os ouvintes que estiverem nos ouvindo, que não são cristãos, tudo bem, podem relevar, não é uma apologia, a fé aqui não é nesse sentido, mas eu acho que até quando o racismo é visto em termos também de pecado e não só de crime, a gente eleva a problemática no nível mais profundo ainda, né? Porque você peca contra a criação de Deus. Sim. Né? E o único que tem ousadia de tentar difamar ou de tentar desconstruir aquilo que Deus viu como bom e fala que isso não é bom é Satanás. Então, ou seja, você se coloca no mesmo prisma, né, daquele que se rebelou contra Deus para destruir a sua criação, porque o racismo também é um ato de destruição da criação de Deus. Uhum. Então é isso. E aí eu olho para isso, que é algo que habita no coração do ser humano, né? A gente tem que denunciar realmente quando acontecem as questões das injúrias raciais, elas precisam ser denunciadas, só que tem coisa que está no coração do ser humano que só realmente a graça de Deus terá a capacidade de tratar para que haja essa reconciliação. É aqui, inclusive, onde eu concordo com Martin Luther King, né, que eu sou mais discípulo do Luther King, que é esse ministério da reconciliação, e mostrar realmente que nós, como cristãos, e o evangelho também, ele tem uma autoridade gigante de ajudar no combate contra o racismo. Mas precisamos estabelecer diálogo e precisamos de empatia para com as pessoas que sofrem, não só questões raciais, mas como todas as outras questões, né? Como questão de violência doméstica, que às vezes a gente não fala muito, né? Mas tem muitas mulheres apanhando ali, né? Então você tem a questão da homoafetividade, se você concorda ou não, aí a vida ela é individual, mas a gente precisa respeitar ali os pressupostos dos outros e ter empatia, inclusive, né? Sim. Então a gente precisa disso, precisa desse processo de abertura de diálogo. Mas você falando sobre seu filho, me lembrou de uma viagem que eu e mais 2 amigos fizemos para Londrina, no Paraná. Nós fomos publicar um livro de um autor nosso lá, fomos fazer um evento de lançamento presencial e fomos via carro, né? Então fomos e tal, e beleza, né? Na ida fomos parados, mas assim, no retorno, olha, a gente brincava assim, né? Nós fomos parados diversas vezes. E assim, e das perguntas mais bizarras, assim, um amigo meu tem um carro muito bom, né? Então, tipo, e aí ele trabalha com questões elétricas, né? Com eletricidade, instalações elétricas, então ele tem um carro muito bom, e aí a gente foi com o carro dele. E aí quando um dos policiais que parou a gente falou, esse carro é de vocês? Com que vocês trabalham para comprar esse carro? Né? Então, aí um amigo meu falou, não, tipo, Tomás, aqui a gente tá saindo publicar um livro. Nossa, publicação de livro? É livro de terror? Olha assim, nada contra o gênero terror, mas olha como a pessoa utiliza, né, o gênero, né, para enfatizar assim, a nossa presença ali. Aí, não, Tomás é dono de uma editora. Nossa, você é dono de uma editora? É isso. Então, tipo, você percebe assim, a maneira como de fato nós somos abordados é uma maneira diferente, assim. E não estamos aqui generalizando a atuação da polícia, que, né, a gente precisa de ordem
na nação, e a polícia tem esse papel fundamental, mas estamos simplesmente falando de fatos, né, que acontecem no dia a dia com pessoas negras e como elas são abordadas de formas diferentes mesmo. Ô Tomás, eu acredito que você não saiba, mas eu posso falar com propriedade. Eu sou sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Olha só! Já há quase 23 anos. E, obviamente, eu tento pautar minha conduta na polícia pelo padrão bíblico, né? Por aquilo que é mais profundo para mim, né? Antes de eu ser policial, eu sou um cristão, né? E é isso, cara, é isso, assim, eu sinto vergonha quando eu escuto esses casos, assim, e não são poucos os casos, né, mas, cara, a gente tem que contribuir de alguma forma para que esse debate chegue até eles também, né, e quem sabe, né, assim, do homem natural, o homem sem Cristo, a gente entende que muitas vezes ele se entrega às pulsões pecaminosas do seu ser, né, daquilo que habita em nós desde o nascimento, né. Sim. Mas dentro de uma igreja, cara, entre cristãos, entre irmãos, isso deveria ser uma coisa que, cara, deveria passar longe, assim, mas infelizmente não é a nossa realidade, né? Mas, cara, é o pecado, né, cara? É o que você falou, é o pecado, é uma faceta do pecado e a gente tem que combater isso, né? Como é que a gente vai combater se a gente não falar, né? Se a gente não trouxer essa voz à tona, né? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu até escrevi para Jacira, foi meu primeiro contato com ela sobre isso, porque eu tenho visto, cara, alguns movimentos que se propõem a lutar contra o racismo, né? A gente tá falando de política, sei lá, secar e tal, e, cara, política é uma coisa assim que tá me cansando um pouco, sabe? Seja lá extrema de um lado, extrema do outro, parece que eles estão sempre querendo forçar a divisão entre tudo e todos, entre gays e héteros, rico e pobre, nordestino e sulista, pretos e brancos. É dividir para conquistar, né? Sim. Como a gente aprende, né? Assim, e pobre daquele que coloca suas esperanças na política. Mas esses movimentos que eu tenho visto lutar contra o racismo, e normalmente eles são de origem progressista, mas eles têm cometido uma coisa assim que tem me incomodado bastante, cara, que eu chamo de procurar pelo em casca de ovo. Por exemplo, a atual ministra da Igualdade Racial, está atuando nesse momento, afirmou recentemente agora numa entrevista, acho que num podcast, se eu não me engano, que o termo buraco negro é um termo racista. Outros vão pegar a palavra denegrir, que tem lá a sua origem no latim. Eu fui pesquisar porque eu tive um problema com isso, e que significa manchar a reputação de alguém e tal, e atribuir essa palavra a uma carga racial que na verdade não existe. E a gente vê isso com muita frequência sendo falado em podcasts, em entrevistas, em debates e tal. Você não acha que esse tipo de proposta, esse tipo de pegada nessa questão de luta contra o racismo, de criar monstros imaginários, quando na verdade existem monstros reais a serem combatidos, isso não mais atrapalha, cara, a luta real contra o racismo do que ajuda? Qual a tua opinião a respeito disso? Sim, eu acredito que muitas dessas questões acabam realmente atrapalhando a real luta, né, contra o racismo, porque então, igual a fala da ministra que viralizou, né, do buraco negro ser uma expressão racista. Então eu acho que isso acaba muito mais atrapalhando e até trazendo reações muito mais racistas por parte das pessoas que já detêm algum tipo de ódio contra pessoas pretas, exatamente por causa disso, né? E aí a gente acaba banalizando a real luta, né, que poderia estar sendo travada de uma forma muito, muito mais coerente. Então eu acredito que sim. Porque você não precisa exagerar. O problema já é muito feio por si só, né? Exato. E aí isso acaba banalizando, né? Acaba banalizando muito a luta e aí acaba ficando no campo apenas como eu diria, né? E aí fica muito mais cômico do que necessariamente sério. Então tira a seriedade da luta, né? As dificuldades que as pessoas passam no dia a dia. Isso acaba, inclusive, banalizando, de certa forma, a dor que as pessoas passam quando elas são acometidas exatamente por injustiças raciais, por atos racistas, né? Porque a gente acaba pegando qualquer coisinha, então isso fica completamente banalizado. Então, nesses termos, eu também concordo, né?
eu acho que tem muita gente forçando a barra, e aí a gente acaba perdendo a real importância e a verdadeira da verdadeira luta, né? Cara, eu tive um problema aqui no RP com um ouvinte, era um amigo, na verdade, que era ouvinte do RP, e uma vez alguém usou a palavra denegrir. E assim, por ter lido sobre o tema, eu tinha, por acaso, naquela semana que ele me procurou para falar assim, cara, eu quase parei de ouvir porque alguém usou a palavra denegrir e tal, não sei o quê. E eu tinha lido aquela semana exatamente essa questão dessa própria palavra que tinha... Eu não lembro se foi num podcast ou algum outro lugar que estavam debatendo isso como a palavra racista. Eu fui pesquisar e eu falei com ele, poxa, cara, eu até entendo que você... Porque ele era uma pessoa assim, muito ligada a movimentos de esquerda, movimento progressista. Eu falei, cara, eu entendo que essa galera levanta essas bandeiras e tal, que você é muito ligado a eles. Mas, cara, eu não posso... Eu não vou editar o programa para tirar isso a partir do momento que isso não é uma palavra racista, cara. Entende? Eu falei para ele da origem, conversei com ele e tal, aí me chamou de racista, falou que ela pode não ser uma palavra racista, mas me ofende, foi a palavra que ele usou. Sim. Falei, cara, mas se eu usar tênis vermelho te ofender, então eu não vou mais usar tênis vermelho? Pera aí, a gente tem que ser racional. Né? Até pro debate que é justo, a gente tem que ter uma racionalidade. Não é qualquer coisa que te ofende. Peraí, tal. Aí ele bloqueou lá, excluiu meu contato, fechou a porta para discussão e tal. Enfim, foi uma escolha dele. Mas eu te disse que escrevi para a Jacira, ela me deu uma resposta bem alinhada com a sua. E eu escrevi para uma outra pessoa, não vou citar o nome, também bem conhecida na internet, que também luta contra o racismo, assim, com bastante veemência e tal. E ele me deu uma resposta contrária, e a opinião dele, né, tem que ser respeitada. Sim. Assim, cara, toda luta é válida. Até a discussão que é irreal, ela pode descambar num... Não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele disse assim, se você considera isso irreal, isso pode acabar num debate real e tal. E, assim, infelizmente não. A minha opinião é de que realmente atrapalha. Porque isso faz um movimento que é justíssimo virar piada. Porque, às vezes, as verdadeiras demandas, elas não são colocadas amplamente para debate. A sociedade não tem acesso a isso, mas quando você dá um mole desse, faz uma coisa dessa que vira piada, cara, isso viraliza, assim, em 3 minutos, isso está espalhado em tudo que é lugar, né? Então, assim, fico feliz de ouvir de você que realmente o caminho é esse, né? Que a gente deve ter cuidado com essas coisas também, né? Sim. Não, eu concordo, assim, a gente tem que lutar, no entanto, precisamos realmente ter cuidado para que a luta ela não seja desfavorecida por causa de questões que eu acredito que são questões muito, muito secundárias, assim como essa questão realmente do buraco negro é uma expressão racista. Não acho, né? E a gente fica discutindo isso, a gente perde o tempo de trazer a conversa real sobre quem de fato está sendo ali discriminado, sobre a pessoa que está ali sofrendo, padecendo por injúrias raciais, sentindo de fato na pele. Então eu acredito que seja isso. Né? Eu entendo também que as lutas são lutas, né? Mas eu acho que a gente tem caminhos distintos para tentar chegar no mesmo objetivo, né? E aqui, de novo, me vem muito a figura também que você acabou de citar, né? A figura do Malcolm X e a figura do Luther King. Então, na história da luta dos movimentos civis, assim, dos direitos civis, principalmente voltada a essa questão da questão racial, então sempre tivemos essas duas figuras, né? Esses dois movimentos, né? Um que é mais um pouco... não, vamos usar tudo que tiver ao nosso alcance para fazer com que essa luta seja vista, e os outros, que era, nesse caso, um pouco mais da ala do Malcolm X, e os outros que eram mais pró-reconciliação. Não, vamos nos pautar naquilo que realmente é essencial, né, e tentar trazer aqui o movimento da unidade da reconciliação, que é o caso mais do Luther King, né? Uhum. Tomás, eu queria falar com você, antes da gente encerrar, um pouquinho sobre a questão da igreja, né? Eu tinha anotado isso aqui na minha pauta para te perguntar, mas eu acho que a gente já meio que já pincelou que as nossas igrejas, elas têm falhado em se manifestarem publicamente, né, sobre o quão pecaminoso, né, é acolher o racismo. Eu digo acolher porque ele pode ser acolhido só no coração, né?
pode ser de forma velada, pode ser da forma como eu olho para o meu irmão. Sim. Né? E, cara, acredito sim que você, como pastor, como evangelista, como viaja muito, participa de congresso, dá palestras e tal, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, para os líderes, para as lideranças, para os pastores de igreja que estiverem ouvindo a gente aqui. E na tua opinião, cara, de que maneira você pensa que as igrejas podem desempenhar um papel mais ativo na luta contra o racismo? O que falta, cara, para começar? O que você diria para um pastor amigo seu que está te perguntando assim, como eu posso ser mais ativo na luta contra o racismo lá na minha igreja? Olha, eu acho que primeiro é entender que o racismo é uma questão que como igreja precisamos também levar a sério. Precisamos conversar a respeito dele à luz do texto bíblico, porque racismo, além de ser crime, também é pecado. Então, porque uma pessoa racista é uma pessoa que praticamente tem uma vocação de tentar apagar a imagem e semelhança que Deus criou no ser humano, no caso a pessoa preta, né? Então racismo sim é uma questão que a igreja precisa se preocupar com ela, é uma demanda que a igreja precisa lidar com ela, e principalmente num contexto como o nosso do Brasil, onde temos mais de 50% da população sendo uma população preta, né? Então a gente precisa olhar para isso. E um país que teve um longo período, um longo histórico de escravidão, né? Então nós precisamos olhar isso à luz da palavra de Deus. Eu acho, Rodrigo, que um dos problemas é tentar olhar para os assuntos contemporâneos. A igreja ela tenta se eximir dos assuntos contemporâneos porque ela tem medo de ser taxada como ideológica. Uhum. E eu já sou o contrário. Eu acho que porque a igreja realmente se exime de falar de certos assuntos, é que quem é, sei lá, progressista, conservador, quem não é cristão, acaba pegando nesses assuntos e faz uma leitura desses assuntos com um óculos que não tem absolutamente nada a ver com a realidade de Cristo. E aí é onde o problema começa. Concordo. Porque a partir do momento que a igreja começa a tratar isso à luz do texto bíblico, racismo é crime, é pecado, né? Então, uma pessoa racista precisa desesperadamente da graça de Deus, né, para que realmente haja esse processo de reconciliação. Do mesmo jeito que a gente fala sobre fornicação, sobre adultério, a gente precisa falar sobre questões raciais também na igreja. Então, não tem absolutamente nada a ver com ideologia, desde que a gente abra a Bíblia e olha. Gênesis vai falar, né? Todos foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Estamos falando aqui de uma doutrina principal das Escrituras, da Imago Dei, né? Da Imago Dei. Então todo ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Se todo ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e o pecado corrompe essa imagem e semelhança de Deus, mas na nova criação, olha o incrível que acontece na nova criação. Na nova criação, existem povos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, adorando o Cordeiro, glorificando a Deus e Deus habitando no seu povo, no seu meio, né? Sim. Então a criação ela é restaurada, ela é uma criação plural no sentido de ter pessoas pretas, pessoas brancas. Então olha como é interessante, né? Então a gente precisa olhar à luz da Bíblia e responder às demandas do nosso tempo à luz do próprio texto bíblico e não ter medo, inclusive, de bater de frente com os pressupostos ideológicos, né? Quando eu dava aula de filosofia, eu sempre dizia para meus alunos, né, que como eu sou apenas cristão, né? Porque nenhuma ideologia, nenhuma lente ideológica serve para a minha realidade, né? Então, tipo, liberalismo não serve para mim, né? Uma espécie de conservadorismo também não serve para mim. Progressismo não serve para mim, né? Então, comunismo, marxismo, leninismo, trotskismo também não serve para mim. Por quê? Porque eu sou cristão. Porque a maioria das ideologias, elas são repartes daquilo que o cristianismo fala. Por exemplo, quando eu olho para as escrituras, eu encontro a valorização da propriedade privada, ao mesmo tempo que sou chamado a compartilhar. Entendeu? Então você tem o comunitarismo ali e a valorização do próprio indivíduo, né? A salvação é graça, não é mérito de ninguém.
Mas ainda assim, eu como indivíduo tenho responsabilidade de viver uma vida santa. Então você perceba que a Bíblia é muito mais complexa nesse sentido. E ela é muito mais completa. Então por isso é que todo o pressuposto ideológico, ele é uma tentativa de minimizar algo tão complexo que eu só posso encontrar de fato resposta nas escrituras. Então por isso é que eu acho que a igreja ela não pode ter medo de conversar a respeito desses assuntos, né? Muito bom, cara. Tomás, queria te agradecer muito, cara, pela tua participação. Foi um prazer estar contigo. Tenho certeza que esse programa vai abençoar muito a vida de outras pessoas. Mas eu queria deixar o espaço para você aí fazer seu merchan e falar da sua editora, das suas redes sociais. E queria te pedir, cara, que você recomendasse aí pra gente 3 livros da sua editora que você acha que podem contribuir aí com esse tema que é tão importante, né? E na verdade, eu vou abrir o leque. Se você quiser recomendar da sua editora, beleza. Mas se você quiser recomendar livros até de outras editoras, mas eu gostaria que você deixasse 3 livros pra gente aí sobre a questão do racismo. Legal. Bom, Rodrigo, eu quero agradecer muito, agradeço também a você, ouvinte, né, com toda essa paciência do mundo nos ouvindo aqui. Esse é um assunto extremamente importante. Algumas pessoas consideram chata, mas eu acho que é importante, a gente precisa de tempos em tempos falar, até que não se torne mais necessário a gente falar sobre isso, né? Até que haja, de fato, ali uma proposta de reconciliação, apesar de eu acreditar que isso vai acontecer no novo céus e na nova terra. Mas vai acontecer. Mas eu quero te agradecer ali pelo carinho, pela audiência e mais uma vez obrigado, Rodrigo. Então vocês podem encontrar a Editora Quitanda ali, sigam a gente, por favor, no Instagram, vocês podem encontrar @Editora Quitanda, eu também, @Tomás Camba, também vocês podem me encontrar lá no Instagram, nosso site, editoraquitanda.com, nossos livros estão disponíveis praticamente em todas em todos os sites, né, em todos os marketplaces que você possa imaginar, mas uma parte que eu gostaria muito de enfatizar, é importante para quem quer comprar algum livro nosso, comprar do nosso site, porque para cada livro que a gente vende, 10% do valor a gente investe num projeto que a gente tem em Angola, chamado Projeto Davi, que acolhe várias crianças ali, dando educação, alimentação. Então a gente agradece quando você compra um livro diretamente com a gente, né? Porque a gente tem essa capacidade de fazer essa doação também. Que legal. Em relação à indicação de livros, O Estigma da Cor, da Jacira, um livro muito bom para que você leia e compreenda um pouco mais a respeito desse assunto, né? O outro livro que eu indicaria, um livro Com Africano e o Cristianismo, é um livro extremamente importante para você que ama a história da igreja. Você vai ser levado a uma viagem incrível que você nunca imaginou e você vai ser enriquecido assim com detalhes importantes a respeito do começo da igreja e como os pensadores africanos desempenharam um papel extremamente importante para o cristianismo. O terceiro livro que eu recomendo é o livro do Esau Macaulay, que chama Uma Leitura Negra, foi publicado pela editora Mundo Cristão. O Mundo Cristão, nossos irmãos ali, né? Aqui a gente pode se indicar, não tem problema. Claro, com certeza. E um quarto livro, assim, extrapolando o pedido do nosso anfitrião. Pode ir, meu irmão, até 10 se você quiser. É um e-book, eu ainda não sei se está disponível, mas está em versão gratuita. Tem um e-book que foi escrito pelo Timothy Keller. Na época, a Vida Nova disponibilizou esse e-book sobre racismo, do Timothy Keller. Então, acho que são esses 4 livros aí importantes que você pode ler para se aprofundar um pouco mais no assunto. Beleza, meu irmão. Queria agradecer também você que ficou aí com a gente até o final, ouvindo mais esse episódio do Resistência Podcast, e pedir a você, por favor, compartilhe esse episódio o máximo que você puder. Redes sociais, distribua. Você faz parte desse debate, né? Você ouviu a gente falando aqui da importância de fazer essas vozes serem ouvidas, e isso passa por você também que está ouvindo a gente. Não guarda, não. Compartilha, distribui, joga nas suas redes aí. Porque a gente só vai conscientizar outras pessoas
sobre a questão do racismo se a gente franquear esse espaço, né, cara? E, cara, não tem outro caminho. É um trabalho de formiguinha, né? E é isso, galera. A gente vai ficando aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Tomás Camba. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.